Ideias bem bacanas aqui no nosso programa. É o dia do coach Levi Correia conversar com a gente. Bom dia, Levi, seja bem-vindo. Bom dia, Juliana, e bom dia, amigos. Qual que é o nosso assunto de hoje, nessa terça-feira chuvosa, Levi? Pois é, vem Dá uma bem a calhar. desanimada, né? Começa o dia diferente, né, Ju? Uhum. A gente vai falar sobre a capacidade das pessoas lidarem com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão diante das situações inusitadas do dia a dia. Como, Bastante por coisa, exemplo, hein? você ter a expectativa de um trânsito e aí começar a chover. E o que você faz com tudo isso? Chora. Não chora. Não chora. Na física, o que a gente vai conversar hoje se refere à capacidade que o material tem em suportar grandes impactos de temperatura e pressão, se deformar ao extremo, mas pouco a pouco conseguir se recuperar e voltar à sua forma anterior. Tá. O nosso tema de hoje é a resiliência. É um assunto bastante discutido. A palavra tá na moda. Tá na moda. Uhum. As pessoas, algumas conhecem do que se trata, outras não. E o nosso esforço de hoje é deixar isso um pouquinho mais claro para a pessoa entender que talvez o dia dela seja repleto de resiliência e como, no final, algumas dicas dela conseguir ser mais resiliente no dia a dia. Então, resiliência significa, apesar da dor e das circunstâncias, uma pessoa ser capaz de seguir com a sua vida sem perder o controle e começar de novo quando dá errado. Para a gente começar a entender como é o nosso dia, o que ele está repleto, a gente vai começar a refletir sobre alguns pontos, né? A gente tem um planejamento da nossa vida, tem um planejamento dos nossos dias, até uma expectativa, e tudo é expectativa até que a gente coloque isso à prova, né? Isso começa no campo das ideias e depois a gente vê isso no dia a dia. Quando acontece alguma coisa fora daquilo que você tem de expectativa, o que acontece com você? Quando você encontra o seu primeiro obstáculo, quando tudo aquilo que você previu dá errado, como que é você nesse momento? E aí vem o termo resiliência, que é a capacidade da gente enfrentar obstáculos e conseguir sair melhor do que entramos diante deles. E aí eu selecionei algumas reflexões para a gente entender se o nosso dia pode sim ou não ser resiliente, ser repleto de resiliência. A primeira coisa é a mudança. A mudança ela está no nosso dia, ela está na nossa vida, ela está no nosso corpo, ela está nas ideias, ela está nos pensamentos. A mudança é algo essencial para a vida. E uma pessoa resiliente é uma pessoa que aceita as mudanças. Você não concordar com algo não quer dizer que você não possa entender. E quando a gente fala de ponto de vista, a gente fala de evolução. Eu tenho uma ideia, essa ideia ainda está num campo da minha apropriação dela, no campo de discutir, e sempre pode ser mudada. E que bom se a gente olhar dessa forma. Não há evolução sem mudança. A gente precisa entender que as coisas nunca ficam estáticas. Exatamente. E da mesma forma que você não queira evoluir, a mudança vai acontecer. Vou citar uma frase do Karnal aqui, que por coincidência eu li hoje de manhã, Levi, sem saber sobre o que a gente ia falar hoje. Legal. Mudar é muito difícil, mas não mudar é fatal. É fatal. É fatal. Achei sensacional essa frase. E por quê? Porque a vida nos dá indícios da necessidade de mudança. Sim, sim. A todo momento ela está nos inspirando a sermos melhores, sermos maiores, ou a simplesmente olhar de um modo diferente aquilo que está se apresentando para a gente. Então a mudança ela vai acontecer, seja com você ou seja sem você. Como aquela onda que a gente pode pegar na crista ou simplesmente ver ela passar. Foi embora. Uma segunda questão é, se existe a mudança, eu posso me adaptar a ela. Eu posso entender, eu posso ver o que eu estou fazendo de errado, o que eu estou fazendo de certo, e colocar em prática estratégias e formas de me diferenciar de encontro à mudança. As mudanças que acontecem no meu dia a dia, eu simplesmente paro na frente dela? Ou eu posso olhar como uma possibilidade de evolução, uma possibilidade de pensar na vida para melhorar aquilo que eu preciso e desejo. Então, se eu tenho algo que é constante, que é a mudança, de que forma que eu consigo me adaptar a ela? Não no sentido de concordar, mas no sentido de olhar o que ela pode ser de construtiva para mim. Usar ela a meu favor, sim. Usar ela a meu favor. Na crise, para uns tem oportunidade para outros. Sim. Tem gente que chora e tem gente que vem de lenço. Verdade. De que lado que eu fico da história? Exatamente.
Olhar para frente e não só para trás. São aqueles 3 ambientes que a gente costuma discutir. Pessoas que olham muito para o futuro, são extremamente ansiosas e vivem com excesso de futuro. E o futuro ele é construído através do nosso presente, através do dia a dia. Pessoas que estão muito com a cabeça no passado são pessoas que remoem muito o presente. Puxa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse tomado aquela decisão, se eu tivesse me Parece que lá comportado. atrás estava melhor e fica preso naquilo que já foi, né, E Levi? já foi. Claro, hoje eu sou a soma de tudo aquilo que eu fui. Né? Hoje eu Sem estou diante das decisões que um dia eu disse sim e disse não. dúvida. Mas eu preciso caminhar. E a minha caminhada está no presente. A minha caminhada está em olhar para frente e não para trás. Buscar meios para superar e não se incomodar em pedir ajuda. Ajuda é algo que às vezes as pessoas veem como fracasso, Sim. como eu estou mostrando minha fraqueza, como Atestado de que deu tudo errado que deu tudo mesmo. errado, e não. Você não tem necessidade de saber tudo. Por isso tem professores. Por isso tem avós, e quanto que a gente pode aprender com os avós, com as pessoas que estão do nosso lado. Então, se em algum momento você não consegue superar algo, você já deu o seu melhor, e aí vale, abre aspas, né, o que é dar o melhor para você, procure do seu lado pessoas, procure alguém, procure a família, procure alguém no seu relacionamento. Tem sempre alguém que passou, tem sempre alguém que tropeçou, e cá entre nós, quem já tropeçou tem uma bela história para contar. Sim, sem dúvida. E se ele tropeçou, ele pode te ensinar como não tropeçar. Agora, atenção, a receita é dele e não sua. Traz isso para o seu dia a dia e vê de que forma isso é aplicável no seu dia a Do dia. seu jeito, no seu dia a dia. Do seu jeito e da sua forma, né? E aí encarar, de fato, as mudanças e as dificuldades como oportunidade. A crise ela vem, o desafio ele está aí. Agora, de que forma eu consigo transformar a ameaça em oportunidade? A fraqueza em força? O desafio como algo fortalecedor? Porque a todo momento nós temos as provas da vida. A vida, as situações, de que forma que eu me coloco à frente das provas e das situações que é daquela forma que vai me fortalecer. Né? Quando eu tenho um objetivo e estou me dedicando, me esforçando na direção, é comum eu me sentir desconfortável. Sim. No encontro anterior a gente falou de zona de conforto. E se você está dentro do seu objetivo, você vai ficar desconfortável em alguns momentos da sua vida. Agora, como que essas mudanças, essas dificuldades, elas podem te ajudar a gerar oportunidades? E aí ter não só um novo começo, mas quiçá um recomeço. Eu posso começar diferente, de uma forma diferente, aprendendo com os meus tropeços, entendendo que se eu recomeçar eu posso ser mais forte do que eu cair lá atrás. E aí, claro, a tensão existe, mas uma forma da gente conseguir lidar com a tensão e ser resiliente é, em alguns momentos, a gente sair um pouquinho da tensão, dissociar. Quando nós temos um problema, a gente se vê envolvido pelo problema. Totalmente, não consegue pensar em mais nada. É uma coisa meio que paralisa, Paralisa. né? É aquela discussão que você está no meio dela e naturalmente seu clima, a sua personalidade vai vir à tona, você vai atacar ou você vai fugir ou você vai congelar. E o que essa tensão pode dar para você de resultado? Quando eu dissocio um pouco dela, quando eu saio para tomar um cafezinho, quando eu tomo uma água, eu paro. Eu saio do olho do furacão. Eu saio do olho assim, do furacão. E eu consigo parar aquele meu estímulo, aquele meu instinto para ver oportunidades. É como se eu saísse de fato do olho do furacão para conseguir voltar e ter um comportamento mais assertivo. É aquela velha história do ver de fora, né, Levi? Ver de fora, ver de fora. E aí tem tudo a ver, porque às vezes você está ali enroscado numa situação, encosta um amigo do lado e diz assim, você já pensou dessa forma? Pensou em fazer isso, isso. Aí parece que dá aquela clareada. Você fala, caramba, eu tô aqui há meia hora e não tô conseguindo perceber isso. E claro, tem a ver com associação e dissociação, né? E aí tem algo extremamente importante para você que quer realmente ser resiliente. Procure soluções em vez de somente problemas. O nosso dia
ele vibra, talvez, na direção que a gente começa a colocar energia. Sim. Se a gente começar a procurar problema, a chance da gente conseguir é Enorme, porque você gigantesca. vai ficar atraindo aquilo que você fala. Não Exato. vê, eu falei, ai, a chuva, com vontade de chorar, que desânimo. Nossa, já vou atrair pra mim um dia aí o quê? Um dia ruim, Desanimado, desanimado, com poucas realizações, eu né? posso não produzir, minha mente entra nesse circuito, né? Exato. E o meu resultado está totalmente condicionado a isso. E nós somos tão especialistas em problemas que quando a gente não tem, a gente procura. Ah, sim. Nossa, mas tá faltando alguma coisa Tá pra eu faltando sofrer, né? para sofrer. E o que é pior, você costuma encontrar um amigo que está sofrendo do mesmo jeito e o sofrimento fica maior ainda. Claro, ninguém está dizendo que o problema ele não vai aparecer. Porque quem se movimenta, quem se relaciona, quem interage, está diante de situações diversas. E pode acontecer problemas. Mas eu sou aquele tipo de pessoa que, ao ver um problema, eu coloco a minha pitada de solução, eu coloco a minha pitada de colaboração, ou simplesmente eu deixo isso acontecer, e quanto pior, melhor, e as coisas, os meus dias vão passando. E qual é a marca que você deixa? Daquela pessoa que sempre reclama ou daquela pessoa que sempre vê de forma construtiva a vida? Porque sempre é uma possibilidade. Resiliência a gente pode usar em todas as áreas da nossa vida, né, Levi? Cabe pra tudo. Cabe para tudo. Eu estava vendo algumas coisas para refazer o nosso bate-papo e tem uma passagem numa história que tinha um moço, Juliana, que ele viu uma... Sabe quando a borboleta ela vai sair, que ela precisa se desgrudar casulo. do casulo? Ele viu que ela estava se debatendo, né? E ele pegou uma tesoura e cortou. Quando cortou, ela pegou, caiu no chão e morreu. Ela caiu no chão, as formigas encostaram, começaram a comer ela, e aí ele parou para pensar aonde estava o erro. Pensa assim, ela estava numa situação necessária de adversidade. Ela precisava sair do casulo, Não era o mas momento. não de qualquer jeito. Ela precisava se fortalecer através da musculatura, de toda a dinâmica ali de sobrevivência, para estar forte, para a hora que rompeu o casulo, ela conseguir bater asa e voar. E o moço acelerou o processo, na melhor das intenções. Na melhor das mas... intenções. Então, qual que é aquela dificuldade que eu estou passando hoje que eu tenho que passar? Qual que é o meu casulo? Às vezes as pessoas querem te ajudar, mas às vezes tem a ver com você. Tem a ver com você encarar aquilo. Não adianta muito as pessoas ficarem falando, não, faça desse jeito, não, faça daquele jeito. É a mesma história da borboleta. É a mesma história da borboleta. Ela vai cair do casulo, ela pode não estar preparada. E quando ela não está preparada, aí o que acontece? Ela não está pronta para as adversidades da vida. Exatamente. Então, nesse momento, você pode estar refletindo sobre isso. Você tem dificuldade, eu tenho dificuldade. Como que você está lidando? Agora, quando eu não tenho muita facilidade para lidar com as adversidades, é possível exercitar a resiliência? Tem a ver com exercício, assim como musculatura, assim como a mente. E aí não tem uma receita, varia de pessoa para pessoa, mas coloque-se diante das situações. Não se esconda. Dê a sua opinião, participe mais, gere networking, participe das rodas de amigo e tente causar um pouco de impacto positivo. Se você é uma pessoa, por exemplo, que só vê problema, que está acostumada a enxergar só problema, comece a pensar na situação problema como uma pitada de solução. Talvez isso seja um exercício. Ou talvez o exercício seja você sair um pouco mais cedo do trabalho e fazer um exercício físico. Né? Ou de repente, aquele movimento seu que está sempre do mesmo jeito, sempre da mesma forma. O que é resiliência para você? É você conseguir encarar o problema, a circunstância, a situação e sair melhor e mais forte. Você é o tipo de pessoa que abandona antes da coisa terminar? Talvez seja um pequeno movimento nessa direção. Agora, é uma receita sua, uma receita íntima, mas é uma receita viável para a gente e para a vida. Você pode ser também aquela pessoa que nem começa porque já acha que não vai dar certo. E na maioria das vezes não vai dar certo, porque se ele Já tá acha que não vai dar pensando assim, certo, exatamente. tudo vai constituir para não dar certo. Ele vai encontrar a pessoa que vai dizer que não vai dar certo, a vida vai dizer que não vai dar certo. E aí a resiliência dele que vai provar que pode dar certo, sim ou não. Eu separei uma história, Juliana, para a gente fechar um pouquinho o nosso bate-papo de hoje, que é uma história que se a gente digitar na internet, a gente vai ter várias versões dela. Eu tenho uma versão curtinha,
que tem muito a ver com o nosso bate-papo de hoje, que é a história do bambu chinês. Depois que a gente planta a semente do bambu, a gente não vê nada por aproximadamente 5 anos. Ai, me lembro dessa história. Exceto um pequeno broto. Todo o crescimento ele é subterrâneo. E aí, com esse crescimento subterrâneo, o que vai acontecendo? Ele vai crescendo as raízes, ele vai se fortalecendo de forma horizontal, de forma vertical. Até o 5º ano, o bambu chinês não aparece nada. Do 5º ano para cima, ele começa a crescer. Aí até atingir 25 metros de altura. E o que ele estava fazendo dentro desses 5 anos? Ele estava fortalecendo as raízes. Ele estava se fortalecendo. Ele estava se preparando para as adversidades. Ele estava se preparando para ser resiliente. Muitas coisas na nossa vida pessoal e profissional são iguais ao nosso bambu chinês, o exemplo do bambu chinês. Você trabalha, investe tempo, faz tudo o que pode para nutrir seu conhecimento, seu crescimento, e às vezes você não vê nada por semana, meses ou anos. Mas se você tiver paciência, continuar trabalhando, persistindo e nutrindo, o seu 5º ano vai chegar. E com eles, as mudanças que você pode ter para a vida toda. Então, talvez na sua vida, nesse momento, você pare para pensar, puxa, tem a ver com o bambu chinês. Eu estou estudando, estou trabalhando, mas eu ainda não encontrei a forma de despontar. Ok, em algum momento você vai ter a oportunidade de despontar, mas como estão as suas raízes? Porque aí, com 25 metros, podem vir chuvas, tempestades, pode vir neve. O bambu chinês ele pode dobrar, ele pode curvar, mas ele não quebra. E essa é a nossa reflexão de hoje sobre resiliência. Levi, mais umas perguntinhas que eu quero fazer para você, que eu queria que você comentasse, que tem a ver com resiliência também. Vamos lá. São perguntas que você pode fazer para si mesmo para desenvolver essa resiliência. Perguntas que as pessoas sempre acabam se fazendo, né? Por que isso sempre acontece comigo? O que eu estou fazendo de errado? E por que eu sou tão azarado? Olha o pensamento que já começa todo errado, né? Por que isso está acontecendo comigo? Tem um dito que diz assim, quando a história se repete, presta atenção, tem algo que você deveria ter aprendido e não aprendeu. Então, veja isso como uma oportunidade de melhora, uma oportunidade de ver de forma diferente. Isso em todas as áreas da sua vida, da nossa vida. Então tá voltando algo que de repente você fala, por que isso de novo comigo? O que eu não aprendi deveria ter aprendido? O que eu posso fazer de melhor? De diferente, menos, né? E sair melhor da forma com que eu entrei. Tá? Qual que é a segunda, Ju? A segunda é o que eu tenho de errado? O que eu tenho de errado? É uma pergunta que já tem um contexto um pouco punitivo, né? Porque se eu começar a olhar para os meus erros, fica fácil. Agora, eu também costumo olhar para os meus acertos. Se eu olhar para as minhas fraquezas, é importante, sim, mas eu consigo olhar para as minhas forças? Eu só estou focando ali no que está errado. No que está errado. E claro, eu vou encontrar várias coisas. E depois que eu encontrei, o que eu faço? É isso que é a nossa parte, é o que depende de nós. E por que eu sou tão azarado? Essa palavra, minha mãe já fala pra gente não ficar repetindo muito essa palavra que atrai, né? São perguntas, essas perguntas que eu te falei agora são perguntas altamente destrutivas. E né? Populares até, né? E muita gente pensa assim. Muita gente. E o que você atribui ao azar? Né? Tem pessoas que falam, nossa, eu estudei e não passei no vestibular. Que azar? Pare e pensa, alguém estudou mais que você. Eu percebo, conheço pessoas que estudam 10, 12 horas por dia. E aí, ele não passa no vestibular. Vai fazer cursinho de novo. Alguém entrou. Né? Se você tem 500 por vaga, alguém vai entrar. E aí eu posso atribuir a situação a mim ou ao mundo. Quando eu olho e vejo, puxa, o que ele fez de diferente para ter mais sorte? Vamos até usar o termo oposto, né? Do azar à sorte. E de repente a sorte tem a ver com treino. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Lembro uma história, eu não sei, mas está atribuída com várias pessoas, mas estava muito atribuída ao Romário na época que ele jogava. Né? Como que ele acertava os gols, como ele conseguia bater falta. Né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Né? E aí ele treinava de um jeito diferente. Então, se eu sou a pessoa que busca o azar e entende que tudo é azar para mim, alguém está fazendo a sorte dela.
E qual que é a sorte que você não está se dedicando? Qual que é a receita do outro que você pode pegar uma parte para você e construir a sua? E isso tudo pode fazer a diferença na nossa vida. O conceito de resiliência, Levi, a combinação de fatores que propiciam ao ser humano condições para enfrentar e superar problemas e adversidade sem entrar em surto psicológico. Gostei disso. Adorei. Adorei. E pode, claro, chegar um momento que a gente não vê saída. Que a gente precisa de uma ajuda De ajuda. profissional. Né? Aquela questão, se eu não consigo romper, se eu já tive todo o meu esforço, toda a minha dedicação, não tem demérito nenhum eu buscar a ajuda de alguém. E aí tem tantos profissionais que podem te ajudar de acordo com a sua necessidade. Mas não pare. Não pare. Não coloque a culpa no mundo ou nas circunstâncias quando você pode fazer algo. Quando você já colocou todas as possibilidades à mesa, quando você já fez tudo, aí você se dá o luxo de colocar a culpa no mundo, nas coisas ou nos outros. Mas tem tanto exemplo de tantas pessoas com menos possibilidade, com menos instrução, que às vezes faz muito mais do que nós. A gente está cansado de ver isso, né, Juliana? Tem tantos exemplos. Pessoas que não passaram por cursinho, que estudaram na biblioteca, que estudaram fora de escola e conseguiram passar em primeiro, segundo em medicina. E isso tem a ver com sorte. E alguém teve azar. Nesse olhar de sorte e azar também, né? O que não significa que quem teve esse azar, desta vez, não possa passar para o outro lado, né? Perfeito. O que eu posso fazer para mudar? Como que eu posso transformar esse meu azar em sorte? Exatamente. Tem uma receita que é sua, que é íntima. Talvez seja um passo além fora da sua zona de conforto. Talvez seja esse momento de resiliência que você está refletindo com a gente agora, que vai fazer toda a diferença. Com certeza, esse foi o nosso quadro Seu Momento de todas as terças-feiras. Batemos um papo aqui com o nosso